Cara, e me diz uma coisa. Hoje, como que você está? Como é a rotina? Qual que é a rotina da Lara? Deve ser 320 por hora, lógico. Mas Olha, o que geralmente você faz? Acordo, vou atender, vou dar aula. Como que é, geralmente, assim? muito importante você me perguntar sobre isso, porque eu tenho dicas para as pessoas. Eu sempre fui 350 por hora mesmo, e chegou um momento que eu estava assim tão saturada de afazeres, de trabalho, que eu acabei me esquecendo de mim mesma. Então, passei por um perrenguinho assim psicológico, um mini Um surto. burnout. Super, total, um burnoutão mesmo. Burnoutão é... Eu tenho vários. Todo mês eu tenho um burnoutão, assim, mas o meu é rápido, assim. 2 dias eu já tô... 2 dias sem fazer stories eu já tô bem, já. Às vezes eu falo, gente, como assim? Eu não tenho tempo para ficar louca agora, não. Calma, Não dá. vamos reagir, né? E eu comecei a priorizar algumas coisas. Isso eu tenho feito, gente, há muito pouco tempo. Eu alinhei a minha espiritualidade. Sempre fui uma pessoa com crenças, sempre fui uma pessoa que acreditava em algo, mas eu não colocava isso na minha vida de forma prioritária. Não era uma prioridade, entende? Não é como se todo dia eu orasse. Eu orava, mas todo dia, toda hora, não. Não falava com Deus, eu acredito em Deus. Então eu não falava com ele todos os dias, eu falava com ele. Só de vez em quando. Ô Deus, tô Principalmente. precisando de um negócio aí. Pior que sempre foi, melhor que sempre foi ao contrário, sabia? Eu sempre falava com Deus no momento que eu estava mais feliz, agradecendo. Certo. No momento de tristeza, eu não ficava enchendo ele, não. Mas, enfim, eu alinhei a minha espiritualidade. Então, todos os dias, eu gosto de acordar de manhã e ter o meu momento. O que é o meu momento? Fazer o meu café da manhã, dividir o meu café da manhã com os meus gatinhos. Eu tenho 3 gatinhos, que são meus filhos. Divido meu café com os meus gatinhos. Depois eu vou meditar. Gente, eu meditando. Tem gente que ri porque me conhece há muito tempo. Fala, você meditando? Eu falei, sim, meditando. E isso trouxe uma mudança gigantesca na minha vida. Gigantesca mesmo. Depois que eu comecei a ter esses hábitos de cuidar de mim, cuidar da minha espiritualidade e da minha mente, as coisas, juro pra você, fizeram assim, ó. Fluíram. Foi um pouco antes da Estética. Então é Pouco recente isso aí. antes da Estética. Estética foi em agosto. De agosto pra cá, a minha vida fez 360. não sei nem. Eu tava falando com uma amiga e falei, amiga, eu não consigo. Eu não tô conseguindo assimilar tudo que tá acontecendo. Porque eu consegui algumas coisas que eu jamais imaginaria conseguir. Eu fechei parceria com empresas que eu jamais pensaria que eu estava sendo vista por essa empresa. Eu fui chamada aqui para estar com você, coisa que eu jamais imaginaria também. E tudo isso porque eu tive uma única ação, que foi colocar toda a minha vida, tirar das minhas mãos e colocar nas mãos de quem eu acredito e deixar com que tudo fosse guiado por ele. Não que já não estivesse acontecendo isso há muito tempo, porque quando a gente olha pra minha história, vê que tudo realmente sempre foi guiado por ele. Mas você tá sentindo um momento especial. Você tá sentindo uma vibe, vamos dizer, um flow, assim, de crescimento. Isso, e eu tal. tô sentindo que eu descansei e não sou eu que tô no comando, entendeu? Porque Aham. se fosse eu que estivesse no comando, eu acredito que não estaria dando tão certo. E, enfim, depois que eu mudei essa prática, tudo melhorou. Então, hoje, eu atendo, eu estou em um consultório junto com uma amiga, nós estamos atendendo, ela é esteticista, então ela faz principalmente a parte corporal, facial, e eu estou na parte dos injetáveis, Certo. que eu gosto muito das minhas agulhinhas. Não tá deixando o pessoal de cara quadrada, não, né? Não tô. Eu costumo dizer que eu sou fã da harmonização facial, não da transformação facial. Assim, tudo bem, em alguns casos. Você acha que tira a naturalidade, não naturalidade, mas você acha que isso Descaracteriza? Descaracteriza. Tem gente que tem que fazer um RG novo, né?
tem. E assim, eu acho preocupante a questão da harmonização facial quando o paciente ele tem algum transtorno de imagem, entendeu? Que geralmente tem. Geralmente, sim. Quem Mas, procura esses excessos, essa transformação, com geralmente certeza, tem um problema, né? não, quem procura excesso, com certeza, não é com o profissional injetor, harmonizador que ele tem que trabalhar, mas sim com um profissional psicólogo, psiquiatra, porque não tá certo. Então, tá tudo bem. Não vejo problemas em alguém querer ter a vontade de alterar todo o seu rostinho, desde que isso seja algo saudável. Não é porque ele tá com um transtorno psicológico, mas é porque ele simplesmente sentiu essa vontade. Ah, me sinto melhor assim. Ok, tudo bem. Mas quando isso passa a ser um transtorno, a gente já tem problema que não é o profissional que está realizando o procedimento que vai resolver. Sim. Então, E isso aí, eu até brinquei, né? Não vai deixar a pessoa de cara Rosto quadrada, porque quadrado. assim, aqui em São Paulo, né, não só São Paulo, mas o Brasil todo, né, galera? Essa questão, quando entrou essa harmonização facial, eu acho que assim, criou-se um padrão de rosto. Que ali, quando você olha, você vê que a pessoa fez um procedimento. E tá tudo bem de ter feito um procedimento. Mas até que ponto que isso é positivo para a autoimagem, para a vida da pessoa? É lógico que tem gente que, poxa, fica super satisfeita, porque, vamos dizer que se sentia feio e agora tá bonita, né? E etc. Mas uma das coisas que eu tenho, eu falo isso até de forma meio que achismo, né? O quanto que isso daqui a alguns anos vai ser benéfico para a pele? O quanto que daqui a uns anos vai ser benéfico para a saúde? Eu tenho esse pensamento, não tenho comprovação científica nenhuma, estou falando da minha cabeça aqui mesmo, mas eu tenho essa preocupação. Pô, alguém coloca 30 ml de ácido hialurônico, sei lá, coloca num ano 30 ml. nunca mais coloca. Cara, difícil. e como é que vai fazer, né? Como que vai fazer posteriormente? Então, eu tenho esse pensamento aí referente à harmonização. Quando iniciei na área da estética, eu não era muito fã da harmonização, porque eu via superficialmente, eu via como todo mundo vê, como alterações estéticas, ponto. Eu comecei a pensar e visualizar a harmonização, essas técnicas, como transformação de vida, não de rosto. Por exemplo, a linha que eu quero seguir dentro da harmonização, eu ainda não estou atendendo na parte da harmonização, porque eu estou fazendo mais uma especialização. Apesar de ser habilitada, eu quero ser muito boa para atender o primeiro paciente. E o que eu quero trazer com a harmonização facial? Eu quero trabalhar de forma integrada, trabalhar a qualidade dessa pele. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Por favor. Trabalhar a qualidade dessa pele. Depois, reestruturar essa pele. Porque nós temos muitos pacientes com envelhecimento precoce por conta de maus hábitos de vida. E durante alguns ambulatórios, porque na minha especialização nós temos ambulatórios, onde chegam vários pacientes para que a gente atenda, com várias disfunções. Em um desses ambulatórios, eu vi uma senhorinha linda. Ela foi fazer o procedimento de bioestimulador facial. Rejuvenescimento, ponto. As meninas realizaram o procedimento. Assim que ela olhou no espelho, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, e aí eu já comecei a fazer assim, pra não chorar junto, né? Aí as meninas, por que você tá chorando? Ela, porque era meu sonho realizar esse procedimento. Era meu sonho olhar pra mim e me ver há um tempo atrás, antes de passar por coisas que eu andei passando. Então, vê como é forte essa questão. Quando a gente fala sobre harmonização facial, a gente não está falando somente sobre transformação estética, mas também sobre reabilitação, né? Nós estamos falando sobre pacientes que estão em processo de envelhecimento e não querem aparentar. Tá tudo bem, ninguém precisa aceitar afinco o envelhecimento. A gente vai envelhecer, se Deus quiser. Mas trazer esse bem-estar, essa imagem positiva, o paciente conseguir olhar para o espelho e
ver que, gente, tá tudo bem, eu tô feliz, é assim que eu gostaria de estar. Se ver e se ver com naturalidade. Exatamente. Isso também isso daí vai muito de ponto de vista e de opinião pessoal, né? Eu fico preocupado de falar porque, assim, tem gente que quer mudar, fala assim, poxa, tá tudo me bem. acho feia, me acho feio, não gosto do meu nariz, não gosto da minha boca, quero mudar tudo. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Cada um. Inclusive, eu sou a maior dessa água não bebereis e vou bebendo. Porque a primeira coisa, durante a faculdade, olha o que eu falava. Eu falava que eu queria trabalhar em uma indústria de medicamentos, que eu não queria trabalhar com atendimento a pessoas. Não queria ver a pessoa na minha frente. Eu queria estar ali atrás, no meu cantinho. E hoje, onde estou? Nos palcos. Bebendo da água que eu disse que não ia beber e amando tomar essa água. E eu sempre, né, antes de pensar um pouco além sobre harmonização facial e procedimentos um pouco mais invasivos, eu falava, gente, eu nunca vou fazer essas coisas em mim. Nunca vou fazer essas coisas em mim. E dentro da especialização, eu senti a necessidade de realizar alguns procedimentos. Para quê? Principalmente para sentir o pós, principalmente para saber como é que esse paciente vai sentir depois e, claro, dar uma elevadinha na autoestima, né? Mas sou fã realmente da harmonização, da transformação, não muito, mas tá tudo bem quem é fã, né? Quem sou eu para julgar, né? E, enfim, hoje eu realizei alguns procedimentos só para sentir mesmo, sabe? Tipo, o que o paciente vai sentir? Eu acho que são pontos de realce, podemos dizer assim. Tem um ponto aqui, outro ponto ali que eu preciso melhorar. Eu acho que isso é uma harmonização. Agora, quando você tem a naturalidade e você desforma a face, Sim. Aí, na minha visão, hoje, eu acho um pouco, não vou dizer invasivo, mas desconfigura a naturalidade da pessoa. Então, isso, cada um, né? É perigoso. É perigoso porque você pode desencadear um transtorno psicológico que muitas vezes não existia. Sim. Entende? Hoje a gente vê, né, que é o kit. O kit é a harmonização facial e lente no dente. Não é isso. Hoje Esses dias eu dei muita risada. Eu vi um meme no Facebook que era assim. Hoje em dia as pessoas são assim. Aí tinha uma mulher com uma lente no dente, mas era assim. Era das piores de qualidade possível. Lógico, tem algumas que são... Maravilhosas. Cara, maravilhosas. Toda a naturalidade possível. Mas quando você vê aquele dente tecla de piano também, né? Junto com a harmonização facial, então você vê o kit. Pelo menos o kit paulista hoje é assim, né? Mas vou te falar, Heitor, cada vez mais os pacientes têm buscado pela naturalidade. A gente percebe isso, que esse exagero na estética tem alterado. Eu acho que tem o perfil um de pouco. público. Lá na clínica também, a Thais faz o atendimento na parte de harmonização. E o nosso público não é o público que busca, por exemplo, a transformação. Nosso público busca a naturalidade. Uhum. E a gente sempre falou isso, né? A gente não teve esse perfil assim, de clínica de querer fazer essas transformações. Até porque a gente atrai o que a gente transmite, né? Exatamente. Então, eu até costumo dizer que todas as minhas pacientes, elas têm o mesmo perfil. Todas têm o mesmo perfil. Eu acho isso muito engraçado. Geralmente são mulheres extrovertidas e a gente sempre bate muito papo, enfim. E eu também não tenho esse perfil de paciente que busca por transformação ainda, mas caso eu venha a ter, eu acho necessário, não falando só por mim, mas por todos os profissionais que trabalham com harmonização facial, que façam uma investigação do porquê esse paciente realmente quer essa transformação. Ele quer essa transformação por qual motivo? É por um trauma? É porque tem autoestima baixa? É porque tem algum transtorno psicológico? Tem que conversar. É verdade. E esse é um ponto que você tocou muito importante para você conhecer um pouco mais vamos dizer assim, questões emocionais e psicológicas desse paciente, para que depois você venha fazer um procedimento. Você pode até melhorar, mas não transformar, caso isso seja, né? Mas